Jesus disse a Tomé: "Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram." Jesus disse a Tomé: "Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas creram mesmo assim." Palavra de João, capítulo 20, o versículo 29. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Que bom que nós podemos mais uma vez celebrar culto ao nosso Deus. Você na sua casa ou aonde quer que você esteja, que bom que nós podemos ouvir a palavra de Deus e ser servida por ela. Hoje é o segundo domingo da Páscoa, dia em que nós queremos meditar, refletir sobre essa visita que os discípulos recebem no domingo à tarde, logo após a ressurreição de Jesus, e também o que decorre dessa visita, principalmente a atuação dos apóstolos nesse início da caminhada da igreja cristã. Por isso, que bom que nós podemos nos reunir. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido que nós iniciemos esse culto cantando. Meu irmão, minha irmã, eu convido que assim como você está, nós tenhamos um momento de oração. Oremos. Deus Criador do céu e da terra, novamente estamos na Tua presença para confessar que temos pecado contra Ti em pensamentos, palavras e ações. Confessamos que nem sempre conseguimos viver a graça da Tua ressurreição. Tantas vezes permanecemos nas trevas do pecado, da vida egoísta que destoa, do salmista que diz com alegria: "Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união." Falta união entre nós como pessoas cristãs, falta união entre as famílias, falta amor fraterno em nosso coração, falta respeito em nossa sociedade brasileira. Por isso, Senhor, perdoa-nos. Da mesma forma, pedimos perdão pela nossa incredulidade. Perdoa-nos quando o nosso coração não deposita plena confiança em Tua ressurreição e duvida, assim como os discípulos, do Teu poder sobre a morte e as trevas. Perdoa-nos quando não andamos em Tua luz, quando Tua justiça não prevalece em nosso agir diário, mas somos levados pelas tentações. Perdão, Senhor, pelas vezes em que celebramos a Páscoa, mas não nos comprometemos com os ensinamentos e verdades que o Teu Filho assim nos transmitiu.
Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Assim diz Jesus: meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Sim, meu irmão, minha irmã, por amor de Jesus Cristo, a graça do perdão dos pecados nos é concedida gratuitamente. Temos acesso ao seu reino e somos enviadas a anunciar isso a todas as pessoas. Quem em sinceridade se arrepende verdadeiramente de seus pecados e busca novos caminhos, anuncio este perdão. O perdão nos é anunciado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos essa possibilidade de viver o perdão, de compartilhar o perdão, de sermos agraciados com a misericórdia e o amor de Deus. Por isso eu convido que nós cantemos, louvemos ao nosso Deus. Socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra.
o teu protetor, vigiará o guarda de teu povo. Segue confiante, quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nem a lua te será perigo, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está a tua vida, teu planejar e teu agir também, tua chegada como a saída, desde agora e para sempre. Amém. O teu protetor, vigiará o guarda de teu povo. Segue confiante, quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nem a lua te será perigo, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está a tua vida, teu planejar e teu agir também, tua chegada como a saída, desde agora e para sempre. Amém. Desde agora e para sempre. Amém. Convido que nós oremos. Deus da vida, tu que tiraste o poder da morte pela ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade que nos concedes de conviver com aqueles e aquelas que nos fazem bem. Te pedimos, bondoso Pai, que por meio da tua palavra, da leitura que nós iremos fazer a seguir, possamos ter os nossos corações e mentes abertos para ouvir atentamente esta palavra e fazer dela o norte que orienta a nossa vida. Que por meio do teu Santo Espírito possamos perceber que a ressurreição de Cristo aconteceu uma vez no domingo da Páscoa, mas os benefícios dessa ressurreição são para a eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo, bondoso Pai, e na unidade do Espírito Santo, é que assim nós oramos. Amém. Assim diz o apóstolo Tiago: não se enganem, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas a ponham em prática. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas a ponham em prática. Portanto, vamos acolher a palavra do Santo Evangelho de Cristo, palavra do Evangelho de João, capítulo 20, o verso 19 até o verso 23, cantando Aleluia. Aleluia, 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 o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, cantemos com alegria, demos graças ao Senhor, aleluia, 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 o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou.
Assim nos diz o Evangelho. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então, Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois, soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Palavra do Evangelho. Louvado seja Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, o tempo da Páscoa é recheado de imagens, de símbolos, de sons, de sentimentos e lembranças. Há 2 domingos atrás, nós lembrávamos da entrada de Jesus em Jerusalém, onde lá ele era acolhido como o Messias, como o Rei prometido. Dias depois, na Semana Santa, Jesus é entregue por Judas, é preso pelos soldados romanos, é interrogado por Pilatos e sentenciado à morte num complô entre as lideranças judaicas, entre o povo que pedia a soltura de Barrabás e a crucificação de Jesus e o apoio do Império Romano. Na sexta-feira, Jesus é crucificado, é morto, é sepultado. Até aí, o ódio, a violência estavam vencendo. Porém, Deus não concorda com a morte, muito menos com a violência, e ressuscita Jesus no domingo de manhã, no domingo da Páscoa. Conforme está escrito no Evangelho de João, Jesus aparece a Maria Madalena, e naquele contato que eles assim tiveram, naquela conversa inicial que tiveram, Jesus imediatamente envia Maria Madalena para que ela fosse até os discípulos, até as pessoas que estivessem com os discípulos e pregassem a palavra, pregassem o Evangelho a respeito da ressurreição, a fim de anunciar a estes que Jesus não estava mais no túmulo, Jesus não estava morto, mas ele havia ressuscitado. No final daquele domingo à tarde, daquele domingo de Páscoa, Jesus visita os discípulos e, por estarem profundamente tristes e sem entender o que Maria mesmo tinha dito para eles, eles estavam trancados dentro de casa, com medo do que poderia acontecer com eles, já que Jesus, que era o seu mestre, aquele que já era famoso na região por pregar o Evangelho, se este foi crucificado, se este foi morto, se o Império Romano não tolerou Jesus, o que então poderia acontecer com eles? Simples pescadores, simples pessoas. Em meio a um misto de perguntas, de dúvidas, o que eles vão fazer, que caminhos vão seguir, vão se espalhar, vão permanecer unidos? Em meio a esse clima, Jesus aparece em meio aos discípulos e diz algo simples, porém profundo. Jesus diz aos discípulos: "A paz esteja com vocês." Meu irmão, minha irmã, o que a paz pode trazer? O que a paz pode causar em nosso coração? Será que nós experimentaríamos um profundo estado de paz
se de repente nós ouvíssemos no noticiário na TV ou através de uma notícia nas redes sociais de que se encontrou a cura para o coronavírus, de que se tem um remédio agora verdadeiramente eficaz por meio da ciência, de que esse remédio traz resultados positivos no combate ao vírus. Será que esse seria, por exemplo, para nós, um exemplo de experimento de paz nas nossas vidas? Qual é a angústia que você está passando? Qual é o sofrimento que você está enfrentando? E que você gostaria de experimentar desta paz que Cristo dá? Imagino, meu irmão, minha irmã, que a paz pode causar profundas mudanças na vida de alguém. Se o medo, a ansiedade paralisam a gente, a paz é libertadora, devolve a vida, nos transforma da água para o vinho. Vamos ouvir o que a palavra a seguir nos diz. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 discípulos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Homens de Israel, escutem o que vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar, cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu tens me ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Palavra de Deus conforme o livro de Atos, capítulo 2, o versículo 14a, primeira parte do versículo, portanto, e o versículo 22 até o versículo 32. Há um dito popular que diz assim: quem te viu, quem te vê. Os discípulos que naquele domingo da Páscoa à tarde estavam trancados dentro de casa, de repente recebem uma visita inesperada. Era Jesus que estava no meio deles. E esse Jesus não diz outra coisa a não ser que a paz esteja com vocês. Após mostrar as suas mãos e o lugar onde o soldado o havia machucado, Jesus diz mais uma vez aos discípulos: que a paz esteja com vocês. Em seguida, Jesus diz a esses discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Em seguida, derrama sobre eles o Espírito Santo. Espírito, que significa fôlego,
espírito de ânimo, de coragem, de força para enfrentar os dias que depois viriam. Nós sabemos, e isso nos é narrado também no livro de Atos, que a igreja cristã, ela inicia a sua caminhada em Jerusalém, só que não fica ali. Essa igreja vai adiante e vai enfrentar também muitas outras dificuldades. Essa igreja vai ser testada, essa igreja vai ser perseguida, essa igreja sofre, mas em amor a esse Cristo segue adiante porque o Espírito Santo estava com eles. Olha só, meu irmão, minha irmã, o que o Espírito Santo fez com esses discípulos. De homens com medo, trancados dentro de casa e profunda dor e sofrimento, Deus os capacita para anunciar o Evangelho ali onde eles estavam e para além de onde estavam. O livro de Atos nos fala dessa atuação desses agora apóstolos. E a palavra apóstolo significa aquele que é ou aquele que foi enviado. Ou seja, Jesus naquele momento dá um novo sentido para esses discípulos. Eles são transformados de discípulos para apóstolos. Aqueles que primeiramente ouviam, recebiam o ensinamento do Messias, do Mestre, agora são enviados. São aqueles que vão levar essa mensagem adiante. A passagem que nós acabamos de ouvir traz esse momento onde o apóstolo Pedro faz a sua pregação em Jerusalém e direciona a sua mensagem aos judeus que ali o ouviam. Ao lado dele estavam também os outros 11 discípulos. Em sua mensagem, Pedro traz um resumo do Evangelho de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, e compara com a atuação de Davi. Era esperado um novo rei. Davi foi um excelente rei, mas ele era ser humano, ele morreu. Então o povo judeu aguardava que esse novo rei traria libertação, traria dignidade para esse povo. Porém, como nós sabemos, um reinado humano, ele tem início, tem meio e tem fim. Então, reis, por interesses individuais, são levantados. Reis, por interesses mesquinhos, são derrubados. Assim também acontece na política que nós temos. Por interesses políticos são levantados com a promessa de serem bons, excelentes, melhores do que o anterior. Mas o conflito político muitas vezes também derruba políticos. Porém, o que Pedro fala na comparação que ele traz entre Davi e Jesus é de que o reinado de Jesus é um reinado eterno, é um reinado que traz vida nova, traz libertação do pecado, e esse reinado, portanto, dura para sempre. Meu irmão, minha irmã, enquanto Pedro estava falando, o que será que passou na mente dos seus ouvintes? O que os judeus que estavam sendo lembrados do que eles haviam feito com Jesus, da opção que fizeram entre libertar Barrabás e crucificar Jesus, o que será que eles estavam pensando ao serem confrontados pela pregação de Pedro? Trazendo para nós um pouco, como nós reagimos ao sermos lembrados de que a morte de Jesus tem a ver com a gente? Ou seja, foi por causa do nosso pecado que Deus entregou por amor o seu Filho Jesus. Mas essa entrega foi dolorosa. Essa morte teve dor, teve choro. Essa morte foi sofrida. Voltando à pregação de Pedro, será que os ouvintes que recebiam a palavra de Deus naquele momento se deixaram transformar por esta palavra, pelo Espírito Santo, a fim de que por meio da fé se tornassem novas pessoas, novas criaturas, assim como Nicodemos?
teve a sua vida transformada ao se encontrar com Jesus? E pergunto novamente para você, e essa pergunta também é para mim, e nós? A nossa vida foi transformada pela palavra de Deus e essa palavra nos tornou novas pessoas? Por meio do nosso batismo, nos tornamos novas pessoas? O nosso agir com Deus, o nosso agir em relação ao nosso irmão, à nossa irmã, tem sido diferente? Ou somos como éramos antes desse encontro com esse Deus? Antes de sermos chamados a sermos seus filhos e filhas por meio do nosso batismo. A palavra de Deus, ela é incrível. Ela nos molda, nos quebra, ou seja, ela é lei, porque aponta o nosso pecado, o nosso erro em relação a Deus e em relação ao próximo. Mas a palavra de Deus, ela também é evangelho, pois ela reconstrói, nos acalma, nos dá o perdão, nos anima, nos concede e fortalece a fé, nos desafia e capacita para um agir diferente em relação a Deus e em relação ao próximo. Meu irmão, minha irmã, o nosso país é na sua maioria formada por pessoas que se chamam de cristãs. Claro, nós também reconhecemos e lembramos e respeitamos as mais diversas religiões que existem no país e no mundo. Cada uma tem o seu espaço, cada uma pode cultuar a sua fé. Mas as pesquisas dizem isso nos censos, de que o Brasil é majoritariamente cristão. Tendo isso em vista, lembro uma palavra que o Papa Francisco disse no início do ano passado, em 2019. Ele disse mais ou menos assim, abre aspas, é melhor ser ateu do que um cristão hipócrita. É melhor ser ateu do que um cristão hipócrita. Nossa, uma palavra dura essa. O que o Papa Francisco quer dizer com isso? Uns podem dizer, mas essa palavra não diz para mim, porque eu não sou católico. Ela é uma palavra do Papa para os católicos. Mas eu diria que essa palavra é uma palavra que vai para nós. É uma palavra que tem a ver com a gente. O termo hipócrita também é usado por Jesus. Ele usa o termo hipócrita quando fala aos líderes judeus e denuncia as suas incoerências. Ou seja, quando eles falam uma coisa, defendem uma ideia, mas na realidade praticam outra. Mas de onde vem essa palavra hipócrita? A palavra hipócrita vem do grego e significa, a princípio, apenas um ator, um comediante, ou seja, alguém que interpreta algo. Sabemos que a palavra hipócrita tem também uma característica negativa, ou seja, de falsidade, de fingimento. Logo, podemos ligar essas duas explicações. Ou seja, a pessoa que finge ser algo, ela é um ator ou é uma atriz. Ou seja, ela defende uma ideia, ela prega uma ideia, mas a prática dela é outra. E Jesus diz que é pelos frutos que nós seremos conhecidos. A hipocrisia tem a ver com a nossa natureza pecadora. Em um ou outro momento, nós seremos pegos em nossa contradição. Mas existe uma hipocrisia muito mais grave, que vai além da nossa natureza pecadora. E isso tem a ver com esse ato de falar algo, de defender uma ideia e praticar outra. Cito apenas alguns exemplos. Primeiro, digo ser pessoa cristã, mas ao mesmo tempo eu apoio a tortura, apoio a morte de alguém. Digo ser pessoa cristã, mas em meus negócios eu uso de trapaça, eu uso do jeitinho. Digo ser pessoa cristã, mas eu traio minha esposa, traio meu marido.
Digo ser pessoa cristã, mas eu maltrato os meus filhos, eu maltrato os meus pais, eu maltrato as pessoas idosas ou eu desrespeito as pessoas que têm autoridade. Digo ser pessoa cristã, mas não levo a sério as recomendações de que o isolamento social é fundamental nesse tempo de coronavírus. Não faz sentido, meu irmão, minha irmã, porque nós somos responsáveis pelo momento atual que nós estamos vivendo. Nós somos peça fundamental. Ah, mas isso é responsabilidade do presidente da República, isso é responsabilidade de outro. Não! É responsabilidade nossa. Cada um e cada uma de nós precisa cumprir o seu papel de pessoa cristã e cuidar do outro. Cuidar de quem está do seu lado. Pensar que se eu não cuido, o outro pode ser infectado por minha culpa. Digo ser pessoa cristã, mas eu agrido o meio ambiente. Digo ser pessoa cristã, mas eu colo na prova. No dia que eu vou para a escola, eu não me dediquei, não me esforcei, não aprendi, e aí eu uso do jeitinho para poder trapacear. Esses são pequenos exemplos, existem muitos outros. A função nossa, meu irmão, minha irmã, não é apontar o dedo para o outro, apontar a hipocrisia do outro. A função nossa é de olharmos para nós mesmos, enxergarmos em nós a nossa hipocrisia e nos deixar, portanto, transformar essa nossa hipocrisia e assim servir a esse Deus. Meu irmão, minha irmã, a hipocrisia também faz parte da vida dos discípulos e discípulas. Os discípulos estavam ao lado de Jesus e, de repente, um trai, o outro nega, os demais saem correndo e tem o Tomé, que depois da ressurreição duvida. Diz que precisa ver para crer, para assim acreditar que Jesus havia verdadeiramente ressuscitado. Diante desse histórico, desses discípulos, seriam esses discípulos ainda exemplos para carregar a palavra de Deus adiante? Seriam eles ainda dignos de serem porta-vozes desta palavra? Sim, porque Pedro, por exemplo, reconhece o seu erro e pede perdão a Jesus e recomeça. Pedro, pessoa falha, igual a você, igual a mim, mas é peça fundamental, porque reconhece o seu erro, pede perdão, recomeça, e Jesus encontra em Pedro alguém que verdadeiramente pode levar essa palavra adiante. E é através de Pedro que a igreja cristã começa a dar os seus primeiros passos. O convite que nos é feito, meu irmão, minha irmã, nesse segundo domingo da Páscoa, é de que nós nos deixemos transformar por esta palavra de Deus. Deixemos de lado as palavras, as ações, as omissões que nos afastam da comunhão com Deus e da comunhão com as pessoas. E somos chamados a nos deixar transformar por essa palavra e assumir também a tarefa de sermos instrumentos desta palavra e que, portanto, esta palavra, por meio do Espírito Santo, assim possa nos acompanhar, nos orientar, a fim de levar também a que outros creem nesse Evangelho. Que, portanto, meu irmão, minha irmã, deixemos nos transformar por esse Cristo e que assim a nossa vida sendo transformada, possamos também transformar a vida de outras. Não somos nós que fazemos isso, mas é através de nós que Deus age. Que Deus possa, portanto, te usar do jeito que você está, na maneira como você se encontra. Que Deus possa te usar para ser um proclamador, uma proclamadora do Evangelho. Que a paz que Cristo nos dá seja conosco, hoje e sempre. Amém.
Convido meu irmão, minha irmã, a fim de que nós confessemos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Juntos e juntas dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, nós queremos ter esse momento de oração de intercessão. Alguns motivos me foram enviados esta semana e nós vamos incluir esses motivos. E eu quero te convidar a fim de que você possa também orar por esses motivos, também colocar diante de Deus outros motivos que você tenha. Que nós possamos colocar tudo isso aos pés da cruz de Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por tudo que nós podemos experimentar neste culto. Obrigado por Tua Palavra que vem ao nosso encontro mais uma vez. Obrigado que nós temos o privilégio de termos a tecnologia, onde muitas vezes é tida como algo negativo, mas que para nós tem sido de fundamental importância, porque a Tua Palavra, Senhor, pode ser divulgada por meio desta tecnologia. Dá, Senhor, que as famílias que são alcançadas por esta palavra, que possam de fato terem as suas vidas preenchidas, que possam experimentar a paz que vem de Teu Filho Jesus Cristo e que assim possam se sentir fortalecidas, animadas, engajadas no testemunho, no servir pela fé que brota por meio de Teu Filho Jesus. Nós oramos, Senhor, por todas as famílias ao redor do mundo. Nós oramos pelas famílias. Nós oramos, Senhor, por todas as famílias ao redor do nosso mundo, pelas famílias do nosso Brasil que andam preocupadas, angustiadas com essa situação do novo coronavírus. Dá, Senhor, que cada família possa ser acalmada, possa experimentar a paz que vem de Ti. Sabemos que há muita preocupação quanto ao avanço dessa pandemia. Há lugares que ainda não se tem notícia de infectados, mas sabemos, Senhor, que isso tem se alastrado e dá que de fato a gente possa encontrar repouso em Ti, possa encontrar consolo em Ti e que nós não nos desesperemos, que de fato a nossa esperança esteja em Ti para enfrentar tudo o que está por vir.
Nós queremos também, Senhor, colocar nas Tuas mãos a família da Marlise, que pede por ela, pede por seus familiares. Cuida, Senhor, da situação deles, Tu sabe o que eles têm passado e que assim possam também encontrar essa paz em Ti. Nós lembramos, Senhor, e queremos também incluir nas Tuas mãos o Alex Fetter, do ponto de pregação, lá do quilômetro 221, dá que ele possa se recuperar, Senhor, do acidente que ele teve. Já não é a primeira vez que ele teve que fazer cirurgia do braço. Dá que agora, podendo novamente fazer essa cirurgia, que ele assim se recupere plenamente e que, dentro do possível, dentro daquilo que for também a Tua vontade, dá, Senhor, que ele possa se recuperar o mais rápido possível e assim também voltar a fazer o seu trabalho. Nós também, Senhor, oramos pelos profissionais da saúde que perto ou longe têm se dedicado arduamente no trabalho de cuidado, de contenção, e a gente sabe que muitos profissionais estão sofrendo, estão sendo infectados pelo novo coronavírus e inclusive já houve profissionais que faleceram. Cuida, Senhor, desses familiares, cuida de cada uma que está dia após dia, muitas vezes até entregando a sua própria vida para poder dar dignidade, dar esperança a outras famílias. Nós também oramos, Senhor, pelo nosso país, pelas nossas lideranças. Dá que cada liderança, cada pessoa que tem papel importante na condução desse país, seja a nível federal, seja a nível estadual, municipal, dá que essas lideranças possam ter sensatez, possam ser sábias nesse momento que nós estamos enfrentando. Não é brincadeira, não é algo que dá para ser deixado para depois. Dá que possam levar a sério essa pandemia, porque há famílias que estão sofrendo e muitas mais poderão sofrer se caso houver negligência. Nós também oramos, Senhor, pelas famílias de agricultores. Dá que cada pessoa que vive do campo, que joga a semente na esperança de poder colher o fruto, dá que cada um possa fazê-lo e possa colher com alegria. Nós também, Senhor, queremos agradecer pela vida. De maneira muito especial, a gente quer agradecer pelo aniversário do Renan Copes, que no último dia 7 de abril celebrou os seus 5 anos. Dá, Senhor, que ele possa experimentar as suas mais ricas bênçãos e que possa assim crescer com alegria, trazendo alegria para os seus pais, para o irmão, para toda a família. Nós também queremos agradecer, Senhor, pela saúde da mãe do seu Aneldo. Que bom que mais uma vez ela se recuperou, que bom que ela está em casa, está com a família. Dá, Senhor, que ela possa experimentar o seu cuidado e a sua bênção e paz a cada novo dia. Assim, Senhor, nós também queremos colocar em Tuas mãos as mais diferentes situações que envolvem o nosso país. Nós também lembramos dos nossos ministros, ministras, das comunidades, paróquias, do sínodo, da Secretaria-Geral, de todas as pessoas que fazem parte no cuidado, no divulgar da Tua Palavra. Continua, Senhor, animando a cada uma e que possam verdadeiramente ser testemunhas do Teu Evangelho. Sabemos que somos fracos, somos como pote de barro, somos cheios de ranhuras, mas Tu nos capacitas, Senhor, Tu nos transformas em vasos ruins, em vasos bons. Dá que assim possamos armazenar este Evangelho e compartilhá-lo com alegria. Tudo mais, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, na oração que Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que assim nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao final deste culto.
Fico feliz em poder ter a tua presença nesse momento. A gente sabe que a o distanciamento da vida comunitária, de poder estar reunido em culto verdadeiramente, né, com as pessoas dentro das igrejas, isso faz falta, né? Eu espero que a gente não se conforme em ter essas celebrações em vídeo, né, que a gente possa sentir falta das celebrações e que quando a gente poder voltar, que de fato seja um novo tempo, né, que a gente possa valorizar mais esse estar juntos. Mas quero te agradecer e te peço para você compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse culto com as pessoas que você conhece, com seus amigos, com amigas, com a sua família, que a palavra de Deus possa ir ao encontro de mais pessoas. E também, se inscreve no canal da Paróquia na Transamazônica. Clica lá em se inscrever, ativa lá o sininho, a notificação, para você sempre receber quando a gente postar cultos no canal ou tivermos outros vídeos, para você poder ser assim avisado. Tá bem? Então recebemos assim a bênção do nosso Deus para esse domingo, para essa semana que se inicia, e que Deus seja com você. Que o Senhor nosso Deus assim te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que a paz do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja com você, com a sua família, com todos que estão à sua volta. E, detalhe, fique em casa se você puder. Tá bem? Fique na paz do Senhor e sirva a Ele com gratidão e alegria. Amém.